Bora falar aí da partida, né? Que infelizmente o Botafogo perdeu para o Palmeiras. Botafogo 0, Palmeiras 1 e a gente está eliminado da Copa do Mundo de Clubes. Antes de começar, eu gostaria de pedir a você que ainda não é nosso seguidor, que siga nosso canal, curta o vídeo, compartilhe e deixe seu comentário, sua opinião, para a gente trocar aquela ideia. Meu nome é Welton e bora para mais um vídeo aqui do canal WBRF. Bom, hoje o Botafogo não jogou. Não jogou contra o Palmeiras, abdicou de jogar. Desde o início do primeiro tempo, começou a sofrer uma pressão, né? Com 3 volantes, o Botafogo não conseguiu criar nada e acabou então sendo derrotado com um golzinho no final, na verdade, da prorrogação, né? No primeiro tempo da prorrogação, o Botafogo tomou então o gol do Palmeiras e aí depois tentou ir para cima do Palmeiras numa bafa total, com jogadores que entraram, né, na partida para tentar reverter a situação que já estava bem complicada, mas a verdade é que o time não mostrou nada durante os 90 primeiros minutos, os 90 minutos, né, da partida. No primeiro tempo, então, o Botafogo foi sufocado até o momento da parada técnica para hidratação. A volta da parada técnica, o Botafogo melhorou um pouco, né? O Paiva abriu mais nos jogadores, o Savarino entrou pelo meio, né? Uma vez que ele já estava pela esquerda, que ele não funciona, mas o Paiva insistiu em colocar mais uma vez o Savarino pela esquerda. E aí o Botafogo conseguiu fazer um jogada ou outra e conseguiu chegar um pouco mais no campo do Palmeiras. Mas até então o Botafogo não tinha conseguido nenhuma jogada importante, não tinha conseguido trocar passes. Igor Jesus infelizmente não foi acionado, né, na primeira parte do primeiro tempo. Na segunda ele começou um pouco a ser acionado, mas também sem nenhuma jogada importante que levasse a um risco de gol. Na verdade, o Botafogo foi para o intervalo, voltou com o mesmo time e aí passou o mesmo sufoco, sem jogar nenhuma bola importante na área do Palmeiras. Palmeiras também não criava muito, mas assustava com um lance ou outro, né? Durante a partida teve uma cabeçada que o John, com seu reflexo, e aí eu tenho que ressalvar aqui, a participação do John foi fundamental, da nossa zaga também foi fundamental para segurar o resultado. E aí, gente, a gente olha o seguinte, um jogo em que o Botafogo abdicou de jogar, ficou retrancado, não tinha saída de bola, não tinha criatividade no meio, não tinha saída de bola pelas laterais, isso não ia dar certo, né? Tomando um sufoco na partida, até no intervalo, né? Depois no segundo tempo a mesma coisa, uma hora o gol sairia. E o gol não saiu aos 90 minutos, saiu apenas na prorrogação. O jogo terminou empatado, foi para prorrogação, e aí o Paulinho conseguiu fazer uma jogada que, ao meu ver, também demonstrou ali um pouco de cansaço já de alguns jogadores que não conseguiram marcar, e ele então entrou na área, chutou e a bola foi no cantinho do goleiro John, cantinho esquerdo do goleiro John. E aí o Palmeiras estava com o placar a seu favor e jogou o resto, né, da prorrogação, contando então com essa vantagem. A questão é, por que o Botafogo não jogou, né, francamente com o Palmeiras, não foi para trocação? E a gente sabe quando o Botafogo faz isso, ele melhora. Tanto é que melhorou no segundo tempo da prorrogação, o Botafogo para cima, conseguiu algumas jogadas, mas aí já era complicado, né? Fazer em 15 minutos aquilo que não fez em 105 minutos da partida, né? E aí a gente viu que no que deu. Foi um abafo, o Botafogo não conseguiu chegar ao gol e o Palmeiras conseguiu então se defender ali nos últimos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação, levando então assim a vitória e passando de fase, né, indo para as quartas de finais. Agora eu quero analisar aqui com vocês essa estratégia do Paiva, né? Aí a gente vê uma situação seguinte, quando é que ele começou a trabalhar dessa forma, né? E aí a gente tem que olhar para o início do campeonato da Copa do Mundo, desse campeonato, né? Lá na partida inicial, quando Seattle Sounders, a gente fez o resultado e depois o que ele fez? Recuou o time. E aí quase que a gente toma um empate. Lembram disso? Então,
partir desse momento, a gente percebeu que o Paiva começou a adotar esse tipo de estratégia. Quanto para o Paris Saint-Germain, a fórmula, né, que ele encontrou de reagir à partida, né, ficando mais defensivo ali, ficando mais na defesa e depois reagir, deu certo porque saiu o gol do Igor Jesus. Quanto ao Atlético de Madrid, estava claro que o Botafogo poderia jogar mais, né? Voltar a ter posse de bola, velocidade pelas pontas, e aí poderia escalar o time de outra forma. E ele não escalou do mesmo jeito, e aí a gente viu no que deu, né? Mesma coisa que aconteceu contra o Palmeiras, foi o que aconteceu contra o Atlético de Madrid. O Botafogo ainda conseguiu jogar um pouco mais contra o Atlético de Madrid, mas tomou um gol e perdeu a partida. E ele repetiu isso contra o Palmeiras. A questão toda é que contra o Palmeiras não precisava, né, defender tanto quanto ele quis defender, né, e quanto ele conseguiu defender, porque isso graças aos nossos defensores, eu quero ressaltar aqui, ao goleiro, mas ele não precisava, poderia ter ido para cima, né? Eu postei lá no Instagram, né, também, né, da nossa página, né, que eu disse, olha, essa escalação aqui é conservadora, é uma escalação que não vai ter velocidade pelas pontas, né, por uma das pontas pelo menos. Savarino novamente escalado pela esquerda, algo que ele não consegue se desenvolver pelo esse lado, ele gosta de jogar mais centralizado. E aí conseguimos então fazer um time previsível, um time sem velocidade pelas pontas e sem criatividade no meio. E aí deu no que deu, né? Até quando a gente vai estar com essa estratégia do pai? Eu queria deixar esse vídeo aqui para vocês, comentem aí.